Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, que é muito prestigiante para estar aqui convosco. Uma palavra de reconhecimento pela forma como tudo isto foi organizado. Portanto, eu não conhecia o engenheiro Bento Aires, telefonou, eu quase que tentei resolver o problema pelo telefone, ele insistiu em estar comigo. Nós temos sempre muito que fazer e, portanto, a primeira reação é lá vem mais um, o que é que quer, não me faltava mais nada e tal. Bem, e depois eu vim a perceber que tudo decorria de um cuidado extremo na preparação deste congresso. Eu não sei o que se passou comigo, não sei o que se passou com outros, mas eu gostava aqui de testemunhar um cuidado extremo, digamos, em múltiplos pontos de vista, na forma como as pessoas são abordadas, na forma como é apresentado o caderno de encargos, nos depoimentos que se vão pedindo, na disseminação que se vai fazendo. Bem, até que ontem, já muito tarde durante a noite, me mandou um e-mail com o número de telefone para, se eu precisasse de alguma coisa hoje de manhã, aqui em Braga. Estamos a falar de profissionalismo e eu acho que essa é uma das dimensões maiores disto tudo e que não deve ser desvalorizada. E por falarmos disso, eu estou sempre a fazer exercícios de planeamento, tenho alguma dificuldade, aprendi à minha custa que é preciso planear, e planear não é para trás, é para a frente. Portanto, nós temos agora aqui 2 horas para fazer o que estava previsto que fossem 3, e portanto, eu vou tentar dar o meu pequeno contributo para que este problema seja... Estes problemas não se podem resolver, digamos assim. O que tinha que ser feito em 3 horas vai ser feito em 2, já não tem solução, digamos assim. Mas é preciso controlar os danos, que é uma coisa que eu aprendi na política. É preciso controlar os danos e aqui vai então o meu pequeno contributo para o controle dos danos, contendo-me e eu próprio, portanto, porque senão, se eu gastar o meu tempo todo, depois os outros têm 1 hora para fazer o que devia ser feito em 2. Portanto, é ainda pior. Eu não sei... Eu percebo os discursos otimistas, foram aqui feitos discursos otimistas e fazem todo sentido. E mais ainda, eu acho que nenhum capitão pode, digamos, diminuir a moral das tropas até, no limite, até a hora da derrota final. Portanto, imagino que o Hitler lá no bunker, 1 hora antes de dar o tiro na cabeça, ainda dizia, nós vamos ganhar isto. Então, portanto, não é da vida, é da natureza das coisas. Portanto, porque se eu digo vou perder, então vou já embora. Portanto, até ao momento final, digamos, nós temos que dizer que vamos ganhar isto. E muito bem, portanto, porque nós estamos metidos numa guerra e essa guerra precisa de ser ganha, porque se não for ganha é muito pior e é uma coisa que diz respeito a nós todos e, portanto, é preciso manter aqui o moral o mais possível em alta. E eu não sei se toda a gente está verdadeiramente consciente do que nos aconteceu. Essa consciência vai-se ganhando, porque de início tudo não passa de uns pequenos sinais que se vão acumulando e depois aos poucos, digamos, aquilo que eram pequenos sinais vai se transformando no final em certezas. Eu passei, como muitos outros, passei por muitas áreas, li muita gente, li os grandes autores do marxismo e do materialismo dialético, e uma das coisas que me marcou, que é um princípio básico do materialismo dialético, é aquilo que eles chamam a transformação da quantidade em qualidade. Porque realmente tudo começa com um pequeno germe que nós começamos a morrer no dia em que nascemos. O cancro não começou no dia em que se declarou. Portanto, as coisas começam sempre por pequeníssimos desenvolvimentos, pequeníssimas alterações, que durante tempos, por vezes, prolongadíssimos, são imperceptíveis, mas lá se vão acumulando, e um dia acumulam-se de tal forma que se vão impondo às consciências, umas vezes mais cedo, outras vezes mais tarde, depende, enfim, é um processo dialético. Mas dizia eu, o mundo está numa transformação económica total.
E, portanto, eu acho que há hoje uma consciência clara disso. Há hoje uma consciência clara disso. Aqueles que estão em maior dificuldade, evidentemente que vão sobreviver e têm que sobreviver e a situação há de mudar, mas não vai voltar ao que era. E, portanto, desse ponto de vista, eu não estou perante mais um ciclo recessivo de tipo para a frente e para trás, corre mal e depois recupera e volta a ser o que era. E volta a ser o que era. Nunca é rigorosamente assim. Nunca nada volta a ser o que era. Mas desta vez eu acho que a coisa é muito funda e não tem hipótese absolutamente nenhuma de voltar a nada que se pareça com aquilo que era. O mundo está num processo, eu diria, brutal de deslocalização dos seus centros de atividade e já agora também dos seus centros de poder. Porque esta coisa de que Portugal não cresce, e é realmente uma questão que nos aflige há muito tempo, e depois vimos dizer que não é só Portugal, é a própria Europa, e depois os Estados Unidos também não crescem o suficiente. Mas depois, se nós sairmos destas duas áreas do mundo, o mundo está a crescer como nunca cresceu. O mundo está a crescer como nunca cresceu. Essa coisa de uma crise económica, isso não existe. Existe para uns infelizes, digamos, que estão, digamos, apertados com isso e atrapalhados com isso, mas se vocês desembarcarem em Pequim, ou em Xangai, ou em Bombaim, ou onde estão, sei lá, 5 ou 6 mil milhões de seres humanos, essa gente cresce como nunca cresceu. Eu costumo adotar uma visão do mundo um bocadinho à moda do FMI, que vê o mundo pelos seus olhos e comparte-o de certa forma, mas a Ásia, a América do Sul, a América Latina, o Oriente Médio, a própria África, estão hoje a crescer a taxas que nunca cresceram. Enfim, uma parte da Ásia já está a crescer há bastante tempo de uma forma rápida, mas é um problema de crescimento, sobretudo na Europa, também nos Estados Unidos, e este problema é, no essencial, um problema de deslocalização. Porque aquilo que nós não... Os postos de trabalho que nós estamos a perder aqui estão a ser criados no outro lado qualquer. E o problema é um só. Eu estou a falar das duas faces da mesma... da mesma moeda. E se é verdade que há elos mais fracos, nomeadamente na Europa, e Portugal faz parte desses elos mais fracos, nem tenho a certeza que seja o mais fraco de todos, eu queria dizer-vos que neste momento o país europeu que está confrontado com um problema mais agudo de perda de competitividade é a França, onde, digamos assim, nós já sabíamos que o problema existia em Portugal e na Grécia. A Irlanda eu acho que é uma questão bastante diferente. Os espanhóis, enfim, passei dias difíceis em Madrid, quando há uns 10 anos falei destes temas, são pela cabeça, ir lá para Madrid falar disto, ainda por cima um português que foi muito mal recebido, portanto, ainda se fosse um nacional, mas foi muito mal recebido. Mas hoje a questão, digamos, alarga-se e é a União Europeia quase toda que está realmente com um grande problema e, como eu digo, tem neste momento o grande país europeu que neste momento está mais acossado e onde é mais evidente a perda de competitividade é a França. Esse é o problema. E a questão que esse problema coloca é o que é que nós vamos fazer. Qual é o nosso lugar, de novo o jargão marxista, qual é o lugar da Europa e da Península e de Portugal naquilo a que se chamava a divisão internacional do trabalho. O que é que nós vamos fazer? O que é que pode ser feito aqui? Essa é que é a questão central para que nós temos que ter uma resposta. A maioria das pessoas está convencida que Portugal tem um problema de dívida e tem um problema de dívida. Só que o maior problema de Portugal não é a dívida. O maior problema de Portugal é o crescimento. E é hoje claro para toda a gente que ou resolvemos o problema do crescimento ou nunca resolveremos o problema da dívida. Porque a dívida só é um problema para quem não cresce. Quem cresce aguenta. A dívida é grande ou é pequena? A dívida é grande ou é pequena em função da capacidade de crescer e, portanto, da capacidade de fazer o seu serviço. Seja de reembolso, que até, vamos lá ver, uma dívida por maior que seja, numa economia em crescimento, tende para zero, do ponto de vista
de peso relativo. Portanto, nem é o problema do reembolso, é o problema de aguentar o serviço da dívida, nomeadamente os encargos financeiros. E isso é hoje patente na Europa toda. Isso não tem solução absolutamente nenhuma, mas nenhuma, se não crescermos. O que degrada o rating e as últimas deteriorações do rating de Portugal e dos bancos portugueses e das empresas portuguesas em geral, não é a dívida que provoca a degradação do rating. O que provoca a degradação do rating é a deterioração progressiva das expectativas de crescimento do país, que de resto estavam, vinham a deteriorar-se há muito tempo e agora atingimos uma situação, enfim, lá está, a quantidade transformou-se em qualidade. Nós costumamos dizer que a Europa se tornou um espaço demasiado caro, e que tem a maior dificuldade em competir, porque é disso que se trata, esta coisa de crescer, e já agora um pequeno à parte, eu tenho as maiores reservas sobre a forma como alguns políticos europeus estão a abordar a questão do crescimento. Porque estão a abordar a questão do crescimento pensando que ainda é à moda antiga, de enfiar despesa, digamos assim, em cima da economia virada para dentro, convencidos que é através da despesa e da dívida que vão fazer crescer o país e o continente. E isso é um equívoco total. Conversas dessas, seja em Portugal, onde a questão, estava ontem nas televisões essa questão, seja em França, na nova abordagem que a França se propõe fazer, seja em muitos líderes europeus, se é disso que estão a pensar, que é gastar mais, suportado por dívida, para pôr não sei o quê, a funcionar para o mercado interno, isso só servirá para cavar o buraco e para o aprofundar. Porque o único crescimento que faz sentido e que tem, digamos assim, sustentabilidade, é um crescimento que consiste em produzir coisas que se vendam no mercado global. Para essa guerra eu dou tudo. Para a outra não dou nada, porque foi a outra que nos trouxe até aqui. O que é que nós em Portugal e na Europa vamos ser capazes de fazer que se venda em mercado global? E nós somos muito caros, e de certa forma ainda bem, porque é disso que vivemos, mas isso cria depois um problema de competitividade. É muito difícil, num espaço caro, vender o que quer que seja com base em argumentos de preço. E os economistas e as pessoas da gestão e quem passou por aqui, ainda que de uma forma inicial ou iniciática, sabe que só há duas formas de vender. Ou compro-me porque eu sou mais barato, ou compro-me porque eu sou diferente, melhor. Há aqui um extra qualquer que o leva a pagar-me mais, mas a comprar-me. E sabem o que quiser é isso. Eu acho que a inovação é o sistema que permite produzir essa diferença, porque essa diferença, digamos assim, não é uma diferença natural, nem é uma diferença que nasce de geração espontânea, nem por obra e graça de Deus. Essa diferença precisa de ser sistematicamente produzida e a inovação é o processo que me permite produzir e sustentar essa diferença, que me permite continuar a vender mesmo quando sou mais caro. O país passou por isso, não é? Este é um processo muito longo, que agora está muito agudizado. O país passou por uma enorme evolução que o levou, digamos assim, de fatores de competitividade que foram de início, sobretudo naturais, e depois foram, sobretudo, de custo de mão de obra. O país passou a um paradigma de competitividade diferente nas últimas décadas, em que evoluiu para uma maior intensidade em conhecimento e em tecnologia. Digamos, o que mudou Portugal, eu que sou o ícone da mudança portuguesa nos últimos 30 ou 40 anos, é a Auto-Europa. A Auto-Europa é o ícone porque, digamos assim, é o exemplo de um país que exportava, enfim, turismo pouco qualificado, têxtil pouco qualificado, calçado pouco qualificado, para um grau de qualificação francamente superior, que está nos automóveis, está nas ferramentas, está nos equipamentos, está no material de transporte. Quando vamos ao têxtil e ao vestuário, ele tem hoje uma intensidade tecnológica muito superior. O próprio calçado já não é hoje o segundo calçado mais caro do mundo, o português.
Eu costumo dizer, trabalhei muito com a indústria do calçado, que o meu sonho era ir à Itália, que é onde está o melhor calçado do mundo e o calçado mais caro do mundo, é ir lá e dizer, eu faço como vocês e, pelo menos comparado convosco, eu sou mais barato. Portanto, o país cumpriu este caminho, mas está hoje, de novo, confrontado com a dificuldade. Digamos, qual é a grande ameaça a esta indústria? Eu intervim no Congresso de Engenheiros, há uns anos atrás, aqui em Braga, com um levantamento de qual era o contributo da engenharia para a modernização da economia portuguesa, porque todas essas novas atividades que mudaram a economia portuguesa são altamente intensivas em engenharia, sobretudo em engenharia mecânica e em engenharia elétrica ou eletrotécnica, e, portanto, mas nós atingimos um novo patamar onde é necessário dar novos passos em frente e onde, digamos assim, só é possível intensificar os fatores de diferenciação que passem, que suportem a diferença de custo e a diferença de preço. Atenção que eu não tenho a certeza que isso sirva para sempre. Porque isso dizer que os chineses e os indianos fazem coisas baratas e não têm qualidade nem sofisticação, né? Isso é um erro completo. Eu acrescentarei já alguma coisa que eu acho que isso é um erro completo, e se nos convencermos de que eles só fazem coisas baratas e não são capazes de atingir os níveis necessários de sofisticação e diferenciação, isso seria mortal, porque está à vista que são. Portanto, nós temos que passar a uma fase nova que suporte, digamos assim, o nível de preço e de custo e de preço que temos que ter. Essa fase será de maior intensidade em conhecimento e será, evidentemente, de maior intensidade em engenharia, embora eu não saiba muito bem o que é que isto quer dizer e não sei se a própria Ordem dos Engenheiros sabe. Esse é um desafio que eu tenho procurado confrontar a Ordem, porque aquilo a que chamam um engenheiro hoje não é aquilo a que chamavam um engenheiro há 30, 40 ou 50 anos atrás, que era um engenheiro de Minas e de Pontes e de Civil, e depois lá vieram os de mecânica que um dia terão sido aceitos, e depois vieram os da eletrotecnia, mas hoje a engenharia é uma coisa muito mais extensa, atenção que não acho que caibam lá os engenheiros sociais. Portanto, digamos assim, isso é outro negócio e eu não me misturava com isso. Não ia ao ponto de saber quais são os nichos que nós podemos ocupar nesse processo de fragmentação. Porque intensificar em conhecimento não quer dizer que se consiga manter debaixo da mesma empresa e debaixo do mesmo comando, digamos assim, o processo todo. Eu costumo dar como exemplo a indústria de moldes portuguesa. A indústria de moldes portuguesa é uma coisa relativamente recente. As primeiras pessoas que puseram a indústria de moldes em Portugal a funcionar recebiam uns clientes que apareciam, não sei se com o próprio molde, ou então com o equipamento ou o produto, e diziam, eu quero um molde para isto. Ou um molde igual ao que trago na mão, ou um molde que se adequa e que repita, digamos assim, esta peça que eu trago aqui. Essa indústria que se desenvolveu em Portugal e muito bem, se hoje fosse isso, hoje Portugal não faz isso. E nós temos uma indústria de moldes fantástica e que se desenvolveu imenso. Mas essa atividade mais manufatureira e mais intensiva, se quiserem, em trabalho, ou no limite menos sofisticada, Portugal já não faz essa atividade. Aquilo a que nós chamamos de indústria de moldes em Portugal é uma atividade de engenharia. E as maiores empresas de moldes portuguesas mandam fazer a manufatura no exterior. Ou seja, nós somos campeões da indústria de moldes, e somos, à escala global, mas aquilo que nós fazemos é a atividade de concessão e de desenvolvimento a montante da indústria de moldes, muitas vezes, e muito bem, dentro das próprias empresas. Porque se as nossas empresas que fazem isso insistissem em manter a cadeia produtiva toda debaixo do seu comando, provavelmente já não existiriam. Esta é uma questão que eu acho que é absolutamente central. O nosso lugar na divisão internacional do trabalho, a questão que eu há bocado colocava, não vai ter como resposta, digamos, os produtos que fazemos, mas o lugar que ocupamos nas cadeias produtivas e nos processos que hão de conduzir aos produtos. Isso para mim é hoje absolutamente claro.
E nós vamos ter que ter muita engenharia em sentido amplo. Não sei se a maioria das atividades da saúde podem ser qualificadas como da engenharia. Aquilo a que se chama hoje o cluster da saúde é em grande parte um conjunto de empresas intensivas em engenharia. O cluster da saúde, que toca ao vestuário, toca aos plásticos, toca pequenos instrumentos médicos, esse cluster da saúde, que hoje exporta mais, primeiro exportava mais que o vinho do Porto, ficou todo contente, hoje exporta mais que o vinho, 1.000 milhões são as exportações hoje desse cluster, a quase totalidade disso é engenharia. E a engenharia, mesmo sem chegar à componente mais bio, digamos assim, onde também não sei como é que querem resolver isso, se lhe vão chamar engenheiros ou se não vão chamar engenheiros a quem desenvolve a componente mais bio, que toca a farmácia, toca a medicina, toca a saúde, toca o ambiente, toca uma série de coisas. O problema, a pergunta de qual é o nosso lugar na divisão internacional do trabalho, é o que é que nós vamos fazer no interior dessas cadeias produtivas e quais são os nichos que nós estamos em condições de desenvolver. Não porque os chineses ou os indianos não sejam capazes de o fazer, porque isso seria um erro total. Mas provavelmente as diferenças de custo à escala planetária entre quem é capaz de fazer essas atividades são muito menores do que as diferenças de custo entre a mão de obra indiferenciada. Esse é o problema. Talvez hoje um engenheiro no Brasil tenha um salário superior ao português. De certeza que um engenheiro em Xangai tem um salário superior ao que há em Portugal. O problema não é a China, não é nós sermos, digamos assim, eles serem toscos. O problema é que neste tipo de atividade a que nós aspiramos e que eles também são capazes de fazer tão bem como nós, eles são comparativamente, digamos assim, as diferenças de preço estão completamente esbatidas. E é, portanto, mais fácil competir. E é mais fácil, sobretudo, competir em atividades, não sei se tão intensivas em engenharia, que, por exemplo, determinadas barreiras dizem que têm que ser levadas a cabo no interior da Europa, por exemplo. No interior da Europa. Há hoje empresas globais que estão abertas, têm unidades de ID abertas 24 horas por dia. E estando abertas as suas unidades de ID 24 horas por dia, uma dessas unidades tem que estar na Europa. E a partir daí é muito importante que nós sejamos, digamos, dos melhores e dos mais baratos no interior da Europa, porque um terço daquilo tudo não pode sair, pode ir para a Inglaterra, ou pode ir para a França, ou pode ir para a Alemanha, para a Europa Central, mas não pode sair da Europa. E eu acho que há muitas atividades, sobretudo atividades que envolvem maior circulação de pessoas, onde evidentemente os custos de transporte se tornam e o tempo não é só o custo, é o custo em sentido amplo. Portugal está hoje identificado como um país que, por exemplo, pode ter pode ser uma plataforma europeia de serviços de pós-venda. E esses serviços de pós-venda podem ser serviços com alguma sofisticação de manutenção e de avaliação do estado dos equipamentos. Porquê? Porque mesmo que fosse mais barato, o chinês ou o indiano ou o sul-americano que fazem os equipamentos, e portanto se a parte da manufatura, digamos assim, não pode deixar de estar lá, ou tem uma grande probabilidade de estar lá, não passa pela cabeça de ninguém meter alguém num avião e fazê-lo correr o mundo, metido num avião, a gastar horas, digamos, de avião e horas dele, para ir observar um equipamento na Alemanha ou na Dinamarca ou na Noruega. Portugal é hoje, e eu acho que essa é uma enorme oportunidade, para serviços com qualificação maior e para serviços com qualificação menor. Portugal é hoje um país que tem uma enorme possibilidade que resulta do facto de ser europeu e de determinadas atividades terem que ser levadas a cabo na Europa e se aí nós continuarmos a ser competentes e os mais baratos, isso é uma oportunidade enorme. Eu, por exemplo, tenho um sonho de que Portugal seja uma capital na prestação de serviços de saúde à Europa, digamos assim, no seu conjunto. Claro que estes serviços de saúde não precisam ter um grau de sofisticação
um grau de sofisticação muito elevado. Mas vocês sabem que hoje uma pessoa pode ser metida num bloco operatório, ser operada às coronárias e 24 ou 48 horas depois está metida num meio de transporte a caminho de um local que seja ameno, que seja relativamente seguro, onde no limite a família o possa ir visitar e onde seja incomparavelmente mais barato. Claro que eu gostava de ter em Portugal o topo dos serviços de saúde. Eu gostava de ter em Portugal a mais alta intensidade tecnológica na prestação de serviços de saúde. Talvez possa ter alguma coisa dessas nos hospitais centrais da cidade de Coimbra, talvez. E não posso perder nenhuma das oportunidades que isso me ofereça. Mas onde eu acho que nós temos uma enorme oportunidade é nos níveis intermédios da prestação de cuidados de saúde, que eu acho que podem cair em Portugal, porque, evidentemente, não é por na China ou no Oriente ou na América Latina ser mais barato que agora eu vou transportar, digamos, as populações mais envelhecidas ou mais debilitadas para esses destinos. Há limites, digamos assim, à mobilidade. Que são os limites que vêm da dificuldade de circulação das pessoas, não os limites que vêm da dificuldade da circulação das mercadorias, porque esses são muito mais pequenos, para não dizer que não existem. Uma última palavra. Eu acho que é muito importante, neste processo de desintegração, que as unidades mais competentes das maiores empresas portuguesas sejam capazes de se autonomizarem e de passarem a intervir no mercado global. Eu sou tão entusiasta desse processo, ou mais, hoje, do que do processo de criar pequenas startups tecnológicas a partir das universidades. O paradigma, se quiserem, para mim, é Enabler, e o que foi feito com Enabler em Portugal. O que era Enabler, para falar de um empreendedor aqui da região? Enabler era uma unidade que prestava serviços de informação ao retalho do grupo Sonai. E um dia percebeu que esses serviços podiam ser prestados àquela empresa onde estava integrada e a empresas iguais no mundo todo. E autonomizou-se e transformou-se numa empresa global. Ao ponto, depois são uma outra fase, ao ponto de ter sido comparada por uma das maiores empresas de software e de soluções no mundo inteiro. PT Inovação, EDP Inovação, Brisa Inovação. As grandes casas portuguesas já foram capazes de perceber a autonomia necessária que essas empresas têm e autonomizaram-nas. Noutras casas ainda não se chegou a esse grau de autonomização. Mas nada chegará ao destino deste processo se essas empresas continuarem a ter como seus clientes as casas-mães de onde vieram. Essas empresas têm que ser lançadas com autonomia, não sei se acionistas, mas pelo menos com autonomia estratégica e de projeto, no mercado global. Quando eu for capaz de fazer da PT Inovação, da EDP Inovação, da Brisa Inovação, de não sei quantas inovações que há por esses países, umas vezes já autonomizadas do ponto de vista jurídico, outras vezes ainda metidas dentro, digamos, no seio materno, eu preciso de autonomizar essas empresas e de as lançar no mercado global. Eu acho que isso vai passar por aí, do meu ponto de vista, uma parte do sucesso da economia portuguesa. E pronto, já não me portei muito bem, eu queria poupar 10 minutos, só poupei 7. Obrigado.